Senhor da vida, permite que nos reunamos em Teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de Tua luz e misericórdia. Mas suplicamos ao Teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de Tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de Teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por Tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de Tua disciplina e de Tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de Teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade, a fim de colaborarmos em Tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em Teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de Tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos Teus filhos frágeis e confiantes. Todas as Tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em Teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de Tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a Tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as Tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a Tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de Tuas bênçãos. Que a Tua infinita luz
seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a tua alegria. Onde houver trevas, permita, Senhor, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Um projeto de comunicação social espírita. A mensagem está aqui no capítulo do livro Levantar e Seguir, da GEM, que se chama Nós Devemos. Nós devemos. Na verdade, Emmanuel comenta um versículo do primeiro capítulo da Epístola aos Romanos, versículo 14 do capítulo 1, que diz assim:
pois eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. E comenta o benfeitor: de que natureza seria o débito de Paulo, quando sabemos que o doutor dos gentios foi humilde tecelão para ganhar o sustento próprio até o fim de sua passagem apostólica, sem ser pesado a ninguém. Sua afirmativa, no entanto, constitui lição de elevada substância para todos os espíritos que receberam alguma coisa das verdades poderosas e eternas. Quem alcançou, olha a sutileza de Emmanuel, quem alcançou a felicidade de compreender o ensinamento do Cristo ou de seus emissários, recebe um sagrado depósito em valores imortais. Imagine. Então, quem compreende, quem alcança, porque nem todos que encarnaram e se tornaram espíritas alcançam esse patamar de compreensão da doutrina espírita e do Evangelho. Isso não é automático. Alcançar a compreensão da mensagem espírita, do Evangelho redivivo, é uma vitória espiritual sobre si mesmo. Por quê? Porque nós somos espíritos egressos de incontáveis reencarnações. Incontáveis. Reencarnações em vários ambientes culturais, linguísticos, históricos. E quando você nasce num ambiente, esse ambiente estimula certas coisas na sua intimidade. Porque todos nós, como dizia Chico Xavier, somos um lago. Você pode olhar na superfície e o lago está cristalino. Mas no fundo do poço, se mexer, meu Deus, vem coisas, vem pessoas. Você pode em algum momento da sua vida cruzar um espírito com o qual você tem caído em 20 reencarnações. E quando aquela criatura cruza o seu destino, ela ativa no seu psiquismo valores que você não quer lembrar. Então nós somos um livro vivo. Por isso que a gente costuma brincar, quando alguém pergunta assim: quem é você? E eu digo: meu nome é Legião, porque somos muitos. Nós somos muitos, muitas pessoas dormindo dentro de nós. É como se fosse um elenco de uma grande peça, de uma grande novela. E nessa encarnação, hoje, você é o diretor dessa peça. E é preciso tomar muito cuidado com quais atores você deixará atuar nessa atual encarnação. Então, alcançar a compreensão do Evangelho e da doutrina espírita é um êxito espiritual. Por quê? Porque você tem que abrir mão de conceitos que você conserva há milênios. Você tem que abrir mão de sentimentos e de valores que você quer manter. Quando Jesus chama Simão Pedro para ser pescador de homens, ele faz uma analogia.
Mas isso não significa que Simão Pedro não precisava aprender nada. O que Jesus queria dizer para ele é: eu vou aproveitar o que você sabe, mas você vai ter que aprender muita coisa nova. Você vai ter que reaprender o que você acha que sabe. E por isso Jesus diz para ele mais adiante, está no Evangelho de João: crê, te levarei aonde não queres ir. Alcançar essa compreensão é receber um sagrado depósito em valores imortais. E aqui começa a nossa primeira reflexão. A comunicação social espírita lida com valores que não é dela. Ela recebeu um depósito sagrado. O que eu estou vindo falar aqui agora não é meu. Porque se fosse meu, se fosse um patrimônio meu, eu não estaria aqui falando. Eu não sei se vocês perceberam. Vocês já viram que quase não tem anjo expositor? É engraçado. Estou aqui com a Ivana, que é presidente da Federação de Goiás. A gente não tem conseguido expositor espírito puro. Eles não vêm fazer palestra. Por que será? Porque eles já incorporaram os valores. Então eles dão oportunidade para gente que ainda não incorporou. Então todo comunicador espírita é um depositário. Eu vou tentar dizer numa linguagem melhor. Nós estamos no cheque especial. Você não tem o saldo. Você olha aquele saldo lá e fala: nossa, meu Deus do céu, que é isso? Mas não é dele, é um depósito. Recebe um depósito sagrado. E ele precisa cuidar desse patrimônio que não é dele. Por quê? Porque todo investimento espiritual tem uma contrapartida: prestação de contas. Como na parábola dos talentos. E aqui, evidentemente, Emmanuel está navegando na ideia da parábola dos talentos, em que o Senhor vem, deposita nas mãos, e depois ele volta dizendo: e você, meu filho? Te dei 10, o que você fez? Multipliquei, fiz 20. Você fez 5, multipliquei, fiz 10. Aí pergunta por que recebeu menos. E você? Eu fiquei com medo, enterrei. Então eu vou tirar até o que você recebeu, porque você não tem condição de receber o depósito. É isso que a gente não entende na parábola. A gente acha: nossa, mas que Jesus é muito severo, né? Tirou até o que ele achava que tinha, ficou sem nada. Mas por quê? Porque a pessoa revelou não ser digna do depósito sagrado. Mas espera aí. Então esse negócio virou de ponta cabeça. Virou de ponta cabeça. Porque se eu estou aqui falando agora, eu não tenho saldo, e eu recebi um depósito, você do fundo, me ajuda. Eu sou credor ou devedor? Devedor. Então, a mensagem de Emmanuel se chama: nós devemos. Gente, eu sou o maior devedor aqui desse ambiente. O maior devedor. Porque comunicação social espírita é receber um depósito do Cristo pelas mãos de Kardec. Nossa!
Kardec veio trazendo a quantia e disse assim: tome, meu filho, Jesus mandou entregar. Depósito sagrado. Aí ele prossegue. E é justo que quem saiba se constitua devedor de quem ignora. Quem tenha se reconheça como devedor de quem não possua. No ato de ensinar ou de proporcionar, reside, porém, uma das grandes situações desse mecanismo de realização do pagamento. Ou seja, o que a mãe está dizendo? Qual que é o mecanismo da evolução espiritual? Qual é o mecanismo? Se eu recebi um depósito de conhecimento, eu sou devedor do que ignora. Quem não conhece nada de evangelho, nada de doutrina espírita, quem está complicando a sua encarnação é meu credor. Eu que devo a ele. Por quê? Porque eu sou depositário de um valor que tem que chegar na ponta. Porque Deus, na sua justiça, no seu amor, quer atender a todos os seus filhos. Então, Deus é o maior comunicador. E eu não vou dizer nem social. Eu vou dizer galáctico, universal. Mas acontece que se Deus fizesse tudo, teria trabalho para você? Se Deus comunicasse lá na ponta, vamos embora, fecha o teatro, vamos embora. Então ele cria uma cadeia de depósitos. Eu tenho uma notícia desafiadora e uma boa. Eu vou dar a desafiadora primeiro. A pessoa viciada em droga, o jovem que está se suicidando, a pessoa que está acabando com a sua família, a pessoa que está se perdendo, ela é credora. Nós somos devedores. Isso não é um luxo. Comunicação social espírita não é um lazer, não é um hobby. É um dever. Eu tenho que comunicar. Eu tenho que levar o depósito sagrado dessa luz espiritual até a ponta. Mas tem uma notícia maravilhosa. Maravilhosa. Nessa lógica, eu sou credor do Dr. Bezerra de Menezes, de Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles. Sou credor. Porque eles são depositários de uma luz imensa. E esse depósito que eles receberam, tem que chegar aqui embaixo, em mim. Por isso que Emmanuel vai dizer, no ato de ensinar ou de proporcionar, olha, ensinar ou proporcionar, dar algo, reside uma das grandes situações desse mecanismo de realização do pagamento. Pagamento. Ninguém aprenderá entre irritações, nem aproveitará quando a dádiva favoreça os desvios da consciência. Ou seja,
mais importante do que o ato de entregar parcela do depósito para alguém é como eu entrego. Como eu entrego? Por quê? O Arnaldo Rocha me contou um caso. Eles estavam no grupo espírita Meimei. Ele era o dirigente da reunião. E o Chico era o médium, um dos médiuns. E ele fazia o diálogo com os espíritos. Então, ele não pôde fazer o diálogo. Certa vez uma pessoa ficou para substituir. E alguém disse para ele: manifestam os espíritos aqui meio bravo. O pessoal vem bravo mesmo, né? E você taca evangelho neles. Né? Você taca evangelho neles. O sujeito assimilou mesmo, né? Na hora que o espírito manifestou pelo Chico, ele pegou o evangelho segundo o espiritismo e tum! A pessoa falou: meu amigo de Deus, o que é isso que você está fazendo? O homem falou que era para tacar o evangelho mesmo. Não, mas não é isso, né? Depois o companheiro... O caso é engraçado para a gente, não para o Chico, né? Que ficou machucado. Depois que voltou do transe mediúnico. Mas será que na nossa ânsia de comunicar, a gente não faz isso? Na nossa tarefa de entregar o sagrado depósito, a gente não age com impaciência, com precipitação, com arrogância, com ar de superioridade, e acaba entregando a luz embrulhada na violência. Imagina? Então, no ato de entregar reside o segredo. E é por isso da nossa reflexão da comunicação social espírita. Essa área das nossas atividades doutrinárias. Porque é preciso refletir no como. Conteúdo, nós temos luz para assombrar. É um sol. Mas como levar essa luz? Sem ofuscar, sem ofender, sem humilhar, sem dividir. Sem dividir. Então, se nós vamos levar um remédio, e no ato de ministrar o remédio, eu causo mais sofrimento ao doente do que a doença, tem que trocar o enfermeiro. Tem algum problema. Tem que mudar a pessoa. Outro tem que levar o remédio. Porque a nossa maneira precisa alterar. Daí essa reflexão. O cristão sincero, portanto, encontrará um meio de convencer, encontrará um meio de convencer, convencimento, sem muitas discussões. Sem muitas discussões. E um recurso para beneficiar a outrem, sem a cooperação mecânica das possibilidades financeiras de modo absoluto. Ou seja, eu preciso aumentar meu poder de persuasão e diminuir a minha ânsia de discutir. No primeiro volume da Revista Espírita, o iniciador da comunicação social espírita, Allan Kardec, utiliza o veículo que tinha. Qual que era o veículo que tinha? Uma revista? Vamos criar a revista. É o que tem aqui? É o que tem. Não tinha Google, não tinha internet, tinha YouTube. Mas se a gente tivesse YouTube, o Kardec ia gravar vídeo no YouTube. Mas não tinha, tinha revista, fundou a revista.
sem recurso. Quer dizer, o codificador da doutrina espírita não tinha recurso para fazer a revista, e fez. E aí a gente vai pensar, é um outro encontro só para meditar. Sabe qual é o problema? Será que o Espírito de verdade falou assim, não, eu vou fazer a coisa ficar mais difícil para ele? Será que é isso? Não. Tem alguma lição aí, não? Tem alguma lição. Não teve o recurso e fez, por vários anos, mas ele coloca no início, essa revista se constituirá numa tribuna livre. Discutiremos, mas não disputaremos. O que ele estava dizendo é que haveria debate, haveria diálogo, não haveria disputa. Porque disputa é personalismo, você quer provar que é melhor. Então vamos lá. A comunicação social espírita tem que se afastar do personalismo. Tem que se afastar da imposição de personalidades e de vontades pessoais. Eu não estou ali para fazer uma propaganda de pessoas. Nós estamos ali para entregar um depósito sagrado. Para entregar a luz, patrimônio de luz e consolo e esclarecimento que nós recebemos. E isso precisa ser feito de tal modo que não ofenda, que não gere dissensões, que gere diálogo, aprendizado. É a maneira de fazer. A palavra do amigo do gentilismo renova os conceitos de luta das convicções. Renova o conceito de luta das convicções. Primeiramente por quê? Você tem que ser amigo do seu público-alvo. Isso nos chama atenção, Emmanuel. Paulo era o amigo dos gentios. Emmanuel não disse assim, Paulo era o comunicador dos gentios. Paulo é o amigo dos gentios. Então, a primeira coisa que Paulo fazia, ele construía relacionamentos. Ele chegava num local e ele se interessava pelas pessoas, pela vida delas, pelos seus costumes, pelos seus valores, não os dele, não os dele, mas pelos valores das pessoas, pelo que as pessoas precisam. Então eu vou dar um exemplo. Paulo estudou. Quando a gente diz assim, se tiver algum judeu aqui, levanta a mãozinha. Quando a gente diz no judaísmo assim, Gamaliel, nós não temos noção do que é esse nome. Hilel e Gamaliel são os, até hoje, considerados os grandes sábios do judaísmo. É o top 5, né? É o top do top do top. Paulo estudou com o neto de Hilel, Gamaliel. Mas estudou, não foi assim 6 meses, não. Foram vários anos ali aos pés de Gamaliel. O que esse homem sabia sobre o Deus único, sobre a revelação do Deus único? Sabia muito, sabia muito. Quando ele chega em Atenas, o que ele faz? Vamos ver as estratégias de comunicação social de Paulo. Ele, letra A, é um teste do Enem, tá? Vamos lá. Letra A. Paulo chegou e falou assim, ó, eu sou Paulo, sou muito inteligente, falo grego, vocês estão percebendo, falo hebraico,
aramaico, estudei com Gamaliel, tenho cidadania romana, e conheço muita coisa do Deus único, tem aqui os textos, vocês vão estudar com o melhor, hein? Todo mundo ajoelha aí e agradece, porque não é qualquer um que tem um professor como eu, não. E mais, eu sou o vaso escolhido. Certo ou errado? Errado. Já. Esse aí não tem a menor chance de comunicar nada. Então o que o Paulo faz? O que o Paulo faz? Começa a andar por Atenas, que ele já conhecia. Porque aqui vem uma primeira lição. Paulo, a gente acha que Paulo sai andando em camelo, dormindo, nós achamos que ele não tem estratégia. Não sejamos ingênuos. Paulo é um estrategista. Ele é o capitão Nascimento de Jesus, da tropa de elite. Só que não tem violência. Ele é bravo também, assim, mas parece personalidade assim, um pouquinho parecida, né? Mas ele não é violento, né? Não usa de violência, não é? Mas é forte, estrategista. Então ele chega em Atenas, ele que já conhecia literatura, olha tudo, vê um túmulo escrito assim: Deus desconhecido. Isso te fala alguma coisa? Nada. Qualquer um chegaria lá para pregar de evangelho, já sairia lá, Jesus, 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 né? Mas aí, onde que está a estratégia? Onde que está a sabedoria para comunicar? Então ele olha e encontra um ponto afetivo de encontro. Não entendi. Eu tinha 16 anos de idade, 17. Fui para um encontro de jovens, Cometrim. Tem aqui, né? O encontro da Comerge, né? Cometrim. Era no Triângulo Mineiro. Foi em Araxá. 1.500 jovens. As pessoas católicas e protestantes recebiam os jovens espíritas em casa. Gente, que glória, né? Que coisa maravilhosa isso. E a gente perdeu um pouco isso, né? Então eu fiquei na casa de um casal evangélico. Eu, mais 15 jovens. Então ele colocou na sala, tanto de colchãozinho assim, né? E nós deitamos lá, pus meu colchãozinho, deitei, do meu lado, um rapaz. Aí, sério, não, eu sou daqui, não sei o que, você entrou na doutrina? Não, eu trabalho numa livraria que o Chico frequentava. O Chico, aí já anteninha, né? É mesmo? Você encontra com ele? Muito! Muito, ele conversava. Aí eu falei, então conta um pouquinho sobre o Chico. Eu falei, não, o Chico não é fácil ficar perto do Chico, não. Eu falei, que isso? Se quiser trocar comigo, né? E ele falou assim, não é fácil. Outro dia eu estava assim andando, tinha umas 20 pessoas, eu estava no cantinho. Aí eu estava andando, pensando nos negócios, o Chico parou e falou assim, meu filho, não pensa desse modo. Você precisa... Não tinha falado nada, o Chico captou o pensamento dele. Mas o que ele disse é que o Chico chegava e lia. O Chico pegava os jornais todo dia. E o Chico sabia todos os times do Brasil da segunda divisão. Eu já vi que tem alguns, todo time eu sei também, já tinha alguns que ficaram aí assanhados, né? Da segunda divisão. Todos os times. Ele pegava coluna de esportes, aí ele ia para a coluna de violência, sabe? Aqueles bem sangrentos, né? Aquele jornal que você já pega a mão, já fica, né? A gente chama de jornal vampiro.
e ele lia todas as tragédias. Aí um dia ele perguntou, mas Chico, por que isso? Sabe o que o Chico respondeu? Meu filho, nós precisamos estar com muitas informações do mundo para termos pontos de conexão com as pessoas. Percebe? Então o sujeito está aqui com a camisa do Flamengo, todo animado, num ambiente descontraído, num churrasco, numa festa de aniversário, está lá, animado, aí você chega para ele e fala assim, você ouviu falar no Allan Kardec? Tu olha assim, de que planeta você é? Por quê? Precipitou. Então, construir um relacionamento, mas para você construir um relacionamento humano, você precisa encontrar pontos de conexão. E os pontos de conexão têm que ser os interesses do comunicado. Então Paulo chega em Atenas e vê o templo, ao Deus desconhecido. Sabe o que é isso? Em Atenas tinha mais templo do que habitante. Tem mais deus grego do que habitante em Atenas. Mas tinha um lá que era Deus desconhecido. O Paulo, que era um comunicador, já tinha lido Diógenes Laércio, que escreveu 3 séculos antes de Cristo, porque ele conhecia a literatura grega. Diógenes Laércio escreveu um livro chamado A História dos Filósofos, dos Grandes Filósofos, e lá nesse livro tem uma historinha do Epimênides. Ixi, complicou agora, né? Para ver que tem que ter estratégia. O que é essa historinha do Epimênides? Dizem a lenda, era uma vez uma praga em Atenas. Todo mundo começou a ficar doente. Então, como eles tinham lá 5.350 deuses, começaram aí no templozinho, né? Lá no altarzinho de cada deus, fazia lá uma oferenda para acabar com a praga. Mas passou tudo quanto é Deus. Aí chamaram o Epimênides. Ele chegou e disse assim, olha, já apresentaram aí para todos? E para todos os deuses. Já oferecemos oferenda para tudo quanto é santo. Falou, olha, deve ter algum Deus desconhecido. Deve ter um Deus desconhecido que não foi contemplado ainda. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos soltar aqui uns cordeiros. Vocês vão deixar os bichinhos em jejum 3 dias. Ficar com muita fome. Com muita fome. E vão colocar a comida espalhada. Imagina os bichinhos 3 dias sem comer, solta a comida, o que ia acontecer? Uma cordeirinha ia sair, né? Ia dar até briga para comer. Mas ele falou assim, só que nós vamos receber um sinal desse Deus aí. Esses cordeiros, os que não comerem, vão se ajoelhar. Onde eles se ajoelharem, vocês constroem um altarzinho e colocam assim, ao Deus desconhecido.
E essa era a lenda. Se é verdade, se não é verdade, eu não sei, porque eu não estava lá. Eu estou apenas contando a história do Diógenes Laércio. Soltou os bichinhos, alguns não resistiram, comeram, alguns 3 dias sem comer, os cordeirinhos ajoelhar, cordeiro, olha que interessante, cordeiro, olha que interessante, os cordeirinhos se ajoelharam, foram lá, construíram um pequeno altarzinho, e fizeram uma oferenda ao Deus desconhecido. Então lá em Atenas tinha esse altar, Agnotos Theos, ao Deus desconhecido. Isso aí foi, isso aí, como diz, foi canja de galinha para Paulo. Ele chegou e viu essa história, foi lá no Areópago, atenienses, e conta essa história que eu contei aqui agora. Os atenienses deliraram, né? Puxa vida, o sujeito conhece a nossa história, conhece o nosso time de futebol, quantos campeonatos o Flamengo ganhou, qual jogo que ele perdeu. Puxa, esse cara é muito bacana. Conhece a história da nossa cidade, conhece qual que é a nossa comida, quais são os nossos costumes. Puxa, que sujeito bacana, viu? E aí ele disse assim, depois que ele contou a história: esse Deus aí desconhecido, eu sei quem é. Gente, é genial. Não entendendo por que ele é o vaso escolhido? Por que ele é o vaso escolhido? Ele falou: esse Deus desconhecido, eu conheço ele e o filho dele. E foi um encanto, está em Atos dos Apóstolos. Incrível, incrível. Como que ele conseguia adaptar? Mas por quê? Porque ele se sentia devedor. Ele não se sentia um privilegiado. Ele não estava ali para ser servido. Ele estava ali para servir. Não é? Então o credor era o ignorante. O ignorante, o nervoso, a pessoa irritada, a pessoa sem educação, é a credora. Difícil, né? Difícil. Para a gente entender isso, em Uberaba, o Chico, depois de aquelas atividades, né? Às vezes a gente fica pensando assim: nossa, o Chico, né? O Chico entrava no trabalho de psicografia 7h30, 8h da noite, colocava a mãozinha assim, começava a psicografar. Dava 4h da manhã, o Chico estava assim, com a mãozinha psicografando. Então vamos lá: 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8h psicografando, na mesma posição. Quem estava lá já não aguentava mais. O sujeito já tinha saído, comido pão de queijo, tomado café, falado mal da família, falado do governo, já tinha feito tudo. Chegava um determinado momento que a pessoa esgotava a sua inferioridade, já começava a ser bom. Você está tão você já está cansado, aí você começa a ser bom. Começa a ficar calmo, já não tem energia mais. E o Chico psicografando. Quando ele sai, chega uma senhora, olha para o Chico e fala assim: seu sem vergonha, eu estou te procurando desde as 4h da tarde, e dá 2 tapas no rosto do Chico. Você entra ali agora naquela sala de passe, e me dá um passe. E o Chico
olha para o lado assim, e mano. Aí olha o diálogo. Naquela doçura, né? O Chico olha e fala assim, olha, eu vou dizer para o senhor que eu estou assim, sem condições de dar o passe nela. Eu estou sem condições. Olha a humildade do Chico. O senhor não acha que eu tenho razão? Ele não exigiu nada. Ele falou assim, olha, eu não vou dar passe, isso é demais, é humilhação. Não, o senhor não acha que eu tenho razão? O Emmanuel balançou a cabeça e falou assim, meu filho, você tem razão, mas ela tem a necessidade. Você tem razão. A necessidade é ela que tem. Vou fazer o que agora? Né? A gente costuma brincar. Você quer continuar casado? Você quer ter razão? Ou continuar casado? É mais ou menos essa pergunta. Então, como Paulo amava o grego, o bárbaro, não importa. Ele amava o gentio. Ele gostava de pessoas. Porque comunicação social, você tem que gostar de gente. Só que gente é um negócio diferente, é um trem diferente. Né? Pessoa é um troço diferente. Porque as pessoas, elas são uma mistura de sombra e luz. A luz vem com a sombra e a sombra vem com a luz. Não tem jeito de eu chegar e falar assim, fulano, eu gosto muito de 2/5 de você. Os outros 3/5 é insuportável. Então nós vamos nos relacionar, mas eu vou me relacionar apenas com 2/5 da sua personalidade. Não tem jeito. É o pacote completo. Ele vem completo. Então, gostar de gente é inclusive habilitar-se a lidar com sombra. Então, há uma cena em uma obra de André Luiz que me chama muito atenção. Muito atenção. É o caso do Pedro Neves. Está lá em Nosso Lar, né? Aí tem aquele problema com a filha, porque a filha estava desencarnando, e o genro começa a levar a amante para dentro de casa, uma situação complicadíssima, e o Pedro Neves fica revoltado, mas ele fica revoltado. Não é? E num determinado momento, vem o André Luiz, o benfeitor, e o Pedro Neves, e eles convencem ele, vão fazer um atendimento ao genro. Fazer um atendimento. E o genro estava numa boate, daquelas. E aí ele já fica transtornado. Ele vê que o genro está naquele ambiente, ele já fica... Olha que ele entra, ele vê lá o genro se engraçando, né, com algumas moças. O Pedro Neves trabalhava em Nosso Lar há 20 anos no atendimento fraterno. Ele aconselhava as pessoas há 20 anos em Nosso Lar.
Ele é respeitadíssimo, trabalhador respeitado. A hora que ele vê o genro, ele parte para cima, ele começa a dar soco no genro. Claro, ele do mundo espiritual. Mas não era isso que eu queria destacar. Nessa hora, uma senhora sai do meio daquela boate de prostituição, uma senhora. Acolhe o Pedro Neves e fala: que é isso, meu irmão? Estamos aqui para auxiliar. Aquela era uma senhora, uma mãezinha, das esferas superiores, que ficava naquela boate, atendendo os frequentadores. Imagina, né? Você assim, 50 anos de movimento espírita, de trabalho espiritual, né? Passou por todas as atividades. Você chega no plano espiritual, ele fala: nossa, minha irmã, vem cá, dá um abraço. Que trabalho bonito que você fez. Temos uma atividade agora nobre para você. Olha, você foi promovida. Uma atividade, você está preparada. Nossa, fica até entusiasmada, né? É mesmo? É algum conselho de comunicação social? Não, filho, não. Você vai ficar, é um turno de trabalho, uma coisa mais leve assim. De 8 a 10 horas por dia. Por dia não, por noite. Que é um trabalho noturno. Não é? Tem uma boate de prostituição no Rio. E você vai ficar lá. Atendendo aos nossos irmãos, às nossas irmãs que frequentam. Tentando preservar e resgatar valores espirituais neles. Você se sentiria honrado? Né? Nós somos devedores. Então lá tinha uma senhora. E quando ela vê aquela cena, ela vai ajudar o Pedro Neves. Fala: não, companheiro, não é isso. Esse é o sentido. Porque aquela senhora era um espírito nobre. Ela estava dentro da boate, mas a psicosfera dela era outra. No entanto, ela amava as pessoas que estavam ali. Os adúlteros, as prostitutas, os bebuns, não importa. Todos são pessoas. Tem uma história familiar, tem suas dificuldades, suas lutas. E ali ela estava depositária de um sagrado patrimônio e entregando, talvez em doses homeopáticas, né? E como é que você faz comunicação social espírita numa boate de prostituição? É uma tarefa desafiadora para espírito, não é para gente. Não é para gente. Em doses homeopáticas. Então, o apóstolo da gentilidade amava. A comunicação social exige, primeiro, amor. Precisa amar o público-alvo. Preciso amar as pessoas. Gostar das pessoas. Ter interesse por elas. Tentar entender o que elas gostam. O que elas apreciam. Quais são os valores delas. O que faz os olhos delas brilharem. Não os meus. Porque senão eu não serei capaz de comunicar. E Emmanuel conclui dizendo: dentro desse quadro, Nero não mais seria apontado como perseguidor dos mártires, mas como necessitado da luz que os mártires cristãos possuíam. Nossa! Necessitado da luz. Esta é uma consoladora verdade. Por que consoladora verdade? Por
que é Consolador da Verdade? O Emmanuel sabe disso. Porque ele está que encherá a alma dos aprendizes fiéis de compreensões generosas. Por que encherá a nossa alma de compreensões generosas? Nós somos credores dele. Eles nos devem. Porque tem um depósito de luz que precisa chegar até nós. Quando encontrares alguém no mundo, olha que lindo isso aqui. Quando encontrares alguém no mundo com os títulos de ignorante ou de sábio da terra, que te assalte com ironias, faze-lhe algum bem, por amor a Cristo, saudando a tua dívida. E além de tudo, considera a tua felicidade, porque podes seguir para Jesus, enquanto o infeliz ainda permanece no mundo das sombras. Quer dizer, esse é o mote. Esse é o princípio. É o Espírito que anima. É o Espírito que anima. E nós optamos, nessa primeira parte, agora vamos chamar o intervalo, né? Nós optamos nessa primeira parte por falar da essência que deve inspirar a comunicação social. Porque as estratégias nós aprenderemos nos diálogos, com as pessoas da área, com as atividades da área, que estão buscando aí estratégias e nós vamos encontrá-las, mas essa essência precisa ser incorporada, porque essa essência é o que vai ditar quais são as melhores estratégias. É por isso que Paulo dizia, não adianta só você pegar todo o teu patrimônio e doar para a caridade, não é só esse ato material. Se esse teu ato material não tiver inspirado pelo amor, pela caridade, o ato não valeu, porque é como um corpo sem alma. Qual é a alma? A alma, o espírito que dá vida ao corpo da comunicação social, da assistência social, da caridade de um modo geral. Qual que é o espírito que dá vida a esse corpo? É o espírito do amor. É o espírito de serviço. E é essa consciência de que somos depositários. E todo depósito traduz um ato de confiança. Isso significa que o Cristo confia em nós. Confia. Ele espera. Olha só. Jesus é o governador espiritual do orbe. Ele está cheio de problema para resolver no mundo. Inclusive no Brasil, cheio de problema. Problema na economia, problema na política, problema social. Jesus está cheio de problema para resolver. E ele confiou que a gente vai ajudar. E agora? Como é que nós vamos corresponder a esse ato de confiança? É preciso corresponder. Fazer só o que ele nos pede. Ele não pediu para a gente resolver o problema de Niterói. Não, isso aí é ele vai resolver. Ele tem uma equipe lá boa. Mas ele nos deu uma tarefa à altura das nossas capacidades. E espera que a gente corresponda, que a gente o ajude. Então, dando continuidade aos trabalhos aqui dessa manhã, a gente chama de volta ao palco
o Haroldo Dutra Dias e a amiga Ivana Raschke, presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás e assessora de comunicação social espírita do CFN. Queridos irmãos, bom dia. Nós queremos aproveitar bastante o nosso Haroldo aqui, inclusive para nos auxiliar em questões práticas das nossas atividades da área de comunicação social espírita. E nós queríamos iniciar, Haroldo, falando com você sobre uma questão que nós temos observado, que é muito comum no nosso movimento espírita, em todos os estados por onde nós caminhamos. Muitas vezes, nós como trabalhadores espíritas, valorizamos muito as atividades de assistência social. Nos preocupamos muito com o pão, com a sopa, e nós sabemos da importância. Mas muitas vezes paramos por aí, não é? Nos preocupamos com o pão material, mas não percebemos a importância que tem o pão espiritual. Eu queria que você comentasse um pouco acerca desse assunto, como realmente sensibilizar os nossos dirigentes espíritas sobre a importância dessa área que leva essa mensagem para o mundo. Ivana, é interessante isso porque vamos dizer, é o que dá início ao trabalho de Paulo de Tarso. Porque ele volta do deserto, chega na casa do caminho, e a primeira coisa que ele observa, um maravilhoso trabalho, né? Um trabalho de beneficência, de caridade, e que a casa do caminho fazia, que era um trabalho ímpar no mundo, porque o mundo não conhecia uma casa de beneficência social. As pessoas não recebiam aqueles cuidados dos doentes, dos famintos, né? E isso é importantíssimo, né? Muito importante. Mas o que e aí aqui a gente vê o que é o Paulo, né? Como é que ele tinha uma visão realmente de longo alcance, né? Ele olha para João Evangelista, Simão Pedro, todos se dedicando exclusivamente, essa é a questão, exclusivamente ao trabalho da assistência social, que era dar pão. Quer dizer, não é que o Paulo era contra, gente, pelo amor de Deus, né? A questão aqui não é se faz ou não faz a atividade de beneficência social. Nós não podemos nem discutir isso, pelo amor de Deus, né? Fora da caridade não há salvação, né? A caridade material é o primeiro patamar da caridade, é o primeiro degrau. Mas a questão é a conjunção, que a gente fala, atividade assistencial ou atividade de comunicação social, de ensino, de divulgação da doutrina. Isso ou aquilo. E o Paulo, como é um homem que supera o ou, né? Para ele não tem judeu ou grego, para ele é judeu e grego, né? É o homem do i, é o homem da soma, da união. Ele chama Pedro e fala, gente, mas tem uma coisa errada aqui. Vocês não podem ficar exclusivamente num trabalho apenas de curando corpos, porque corpos enfermos nós teremos sempre, e no final das contas todo corpo vai perecer, e a semeadura de luzes espirituais e a caridade ao espírito. E a caridade ao espírito, quem vai fazer? E aí eles ficam, e quando já tinham se organizado minimamente, né? Quer dizer, Simão Pedro já tinha percebido um pouco disso, mas não, pela própria idade, pelas atribuições de Simão Pedro, ele não conseguiu ampliar isso, levar para fora das paredes da casa do caminho. Então o que Simão Pedro faz? João Evangelista e Tiago Menor, com o trabalho de falar do Evangelho, porque alguém tinha que falar do Evangelho. Ninguém ia contar a história, ninguém ia iluminar, levar os ensinos de Jesus, iam ficar todos calados, dando pão, a roupa, o agasalho, e atendendo o doente, dando remédio. Então os três se reservam a tarefa da divulgação, da comunicação social, né, do Evangelho.
e designam 7 colaboradores que ficariam encarregados de coordenar, de administrar esse trabalho da assistência social. Mas o Paulo entendeu que aquilo era muito pouco, porque você resolveu o problema interno da Casa do Caminho, mas não resolveu o problema da divulgação mundial do Evangelho. Então olha a visão de Paulo. Ele falou, se a gente ficar aqui na Casa do Caminho falando de Evangelho, é o seguinte, vai desencarnar Simão Pedro, vai desencarnar todo mundo, e o pessoal de Niterói não vai ouvir do Evangelho. Nós não estaríamos aqui. Então ele já sai com aquele espírito missionário e fala, Barnabé, nós temos que sair pelo mundo. Nós temos que ensinar Evangelho para as pessoas. E o Barnabé dá uma cambalhota, porque o Barnabé é coração, né? Então ele fica, nossa, mas como é que eu vou fazer? Eu vou deixar o Simão Pedro, ele está com dificuldade financeira. É aquele amor, né? O Barnabé é um coração maior do que o peito. E aí o Paulo sempre com as suas soluções conciliadoras, que agregam, né? Porque a gente sempre tem 2 soluções. Sempre tem 2. Uma que destrói e uma que agrega. Então, Paulo escolheu a solução que agrega, que soma. Aí o que ele propõe? Não tem problema. Enquanto a gente divulga o Evangelho, a gente arrecada dinheiro para a igreja. É um gênio, né? Então ele ia divulgar o Evangelho. Eu falei, você pode dar um pouquinho aí? Dá uma campanha lá para cá do caminho. E quando ele voltava, levava aquela soma de recursos para a Casa do Caminho. Olha que generosidade do Paulo, mas entendendo que. E ele falava para Barnabé, e aqui, gente, eu vou até dizer, não sou eu que estou falando, está lá no Paulo Estevam, quem falou foi Paulo. Então, qualquer problema, conversem com ele, não comigo. Ele diz assim, Barnabé, o homem iluminado pelo Evangelho não passa necessidade mais. Ele não está falando que é agora. Ele não está falando que é hoje. Mas é claro, porque o espírito que consegue, através de uma sequência de encarnações, porque não dá para fazer isso numa vida só, evangelizar-se, iluminar-se, ele não passa mais necessidade. Porque nós só enfrentamos doenças, dificuldades, restrições, porque temos necessidade delas. Porque a mente é um imã. É um imã. Você atrai o que você pensa, o que você vibra, o que você sente, consciente e inconscientemente. Por isso que o trabalho do Evangelho é mais do que pensar positivo. Senão eu chegava aqui e falava, vamos pensar todo mundo positivo? Vamos. Resolver o problema da evolução, já sou espírito puro. Não é tão simples assim. Porque eu tenho um passado, eu tenho um inconsciente. Então eu tenho pensamentos e sentimentos que são automatizados, gente. Nós já erramos tanto, que nós trazemos dentro de nós um sentimento de culpa das nossas últimas 200 reencarnações. E esse sentimento de culpa dá câncer, traz doença, a gente se boicota, está tudo bem dentro do seu lar, com o seu casamento, tudo. O que você faz? Você vai lá e se boicota, você faz alguma coisa para destruir seu casamento ou sua família. Por quê? Porque você quer se punir, você quer se punir. Então quando a gente fala do trabalho de a casa espírita, o grupo espírita é um posto de socorro de espíritos. Se eles têm corpo ou não, isso é um detalhe. Os espíritos que dirigem um grupo espírita estão pouco preocupados se você tem ou não tem corpo, porque isso é questão de tempo. É questão de tempo. Você tem corpo por enquanto. Por enquanto.
né? Aí me lembra aquele caso quando o governador Milton Campos, né, foi chamado para coordenar uma pasta. Ele chamou alguém para coordenar a pasta de educação, né? E era uma pessoa muito jovem, né? E o pessoal da assessoria falou: mas ele é muito jovem. Ele é muito jovem, como é que ele vai coordenar essa pasta? Ele falou assim: não, isso é um defeito que o tempo corrige. Então, você por enquanto tem um corpo. A casa espírita é um posto de socorro espiritual. É lá que as pessoas recebem a luz da doutrina espírita, que é o Evangelho redivivo. Tudo mais é acessório. O sol da casa espírita, o sol de uma casa espírita, é consolar e esclarecer espíritos. Então o sujeito chega, ele é mendigo, não interessa, ele é mendigo agora. Você acha que ele foi mendigo em todas as encarnações dele? Será? Você não sabe que espírito é esse que está entrando, né? Então você olha para uma criança, você vai num asilo espírita e vê o velhinho, né? Você não sabe que espírito que é aquele. Você olha para ele, ele está frágil, agora não consegue andar, mas a encarnação inteira ele foi um tirano. Você olha para a criancinha, que bonitinho, que bebê, ai, que gracinha, né? Que gracinha, quem que é esse, né? Que gracinha de nenenzinho, é o Nero reencarnado. É o Nero. Não sabe o que é o espírito. Daí a importância da gente entender que todos nós precisamos de evangelho, de doutrina espírita, né? Que é o evangelho redivivo no nosso coração e na nossa mente. Nós precisamos. Eu não vou dizer o nome, não posso fazer isso, né? Porque a pessoa está encarnada ainda e seria não seria aconselhável da minha parte. Um grande empresário saiu da sua cidade e nesse dia o Chico, 5 horas da manhã, já estava com o terninho dele, tomando café. Eu não assustou. Ó, Chico, o que está acontecendo? Não, vamos receber uma pessoa. 6 horas da manhã tocou campainha. Um grande empresário. O problema dele não é dinheiro. Ele tem um problema de roupa? Coitadinho, não tem. Pode comprar 100 mil guarda-roupas. Não tinha problema nenhum de recurso. Nenhum. 6 horas da manhã bateu. Eu preciso falar com o Chico Xavier. Quem me contou isso foi o Eurípides. O Eurípides abriu a porta e falou: ele já está te esperando, pode entrar. Lá o Chico está sentadinho. Me disse ele que esse homem chorou igual criança das 6 às 8 da manhã. Das 6 às 8 da manhã. No final da conversa, o Chico falou com ele assim: meu filho, eu tenho muito medo de que você seja tão pobre, que você só tenha dinheiro. Alguém tem dúvida que o Chico foi caridoso? Então imagina se o empresário chega lá, ele está desesperado. Então ele entra na casa espírita desesperado. Um empresário, riquíssimo. Aí ele chega lá: o que tem aqui? Sopa. Eu não tomo sopa. Tem agasalho. Meu amigo, eu não preciso de agasalho. Bom, então, tem enxovalzinho. Você não está entendendo.
eu estou desesperado. Meu amigo, aqui é o seguinte, aqui só tem pão, sopa, agasalho e remédio. E aí? O que nós vamos dar? Gente, que isso? Nós temos muito mais do que isso. Nós temos a luz da doutrina espírita. A luz. Ontem estava aqui Ivana do meu lado. Aí nós somos na fila, as pessoas vêm carinhosas para dar um abraço, pegar o autógrafo no livro. A gente aproveita esse momento para conversar, para encontrar com os irmãos, para trocar as vibrações de fraternidade. O primeiro jovem, rapaz, eu não vou falar porque fica chato, né? Ele era bonito. Muito bonito. Posso falar? Segundo a Ivana, o rapaz era muito bonito e tal. Era o primeiro da fila. Ele chegou ontem, Barra do Piraí. Porque no meio da nossa exposição, nós lembramos de um fato recente, que eu fiz um encontro de grupos espíritas da Suíça, na Suíça, e foram vários grupos da Alemanha, de vários países, foi um encontro lindo, maravilhoso. Estava o presidente da Federação Espírita da França, Charles Kempf, um encontro, nossa, que coisa linda, né? E aí eu fiquei alarmado, assim, porque você chegava em cidadezinha, gente, mas não falta nada, você parece aquilo ali, nosso lar já materializou, não falta nada. Aí eu falei, pô, mas aqui, nosso lar já está materializado aqui. Aí a pessoa falou assim, não se engane, todos os dias, mais de 10 jovens suicidam aqui, nesse lugarzinho. E eu contei essa história. O primeiro rapaz da fila, segundo a Ivana, muito bonito e tudo, chegou e me disse assim, tá bom, eu ia suicidar hoje, eu não vou suicidar. Então eu peguei na mão dele e falei, não faça isso, você não vai morrer, você vai chegar do lado de lá, você está com um problema, seus problemas vão multiplicar por 2, fica com a gente, fica firme, vamos ficar junto. Tá bom, eu vou ficar. E foi embora. Valeu o roteiro. Valeu o roteiro. Então, é essa luz que nós temos nas mãos. É essa luz. Então, dá o pão, dá o agasalho, dá o remédio, dá tudo que a pessoa precisa. Nós temos que dar tudo que a pessoa precisa. Mas pelo amor de Jesus, dá a doutrina espírita. Entrega esse depósito de luz. Entrega. Por favor, entrega. Não deixa de entregar. Mostra. Diga, você não morre. Nós somos eternos. Entrega esse patrimônio. Porque não é uma questão, sabe, Ivana, de dizer assim, nós devemos ou não devemos. Nós não temos o direito de negar. Nós não temos o direito de negar ao nosso semelhante a doutrina. Agora, divulgar a doutrina espírita não é converter as pessoas para o espiritismo. É aí que está o equívoco. Eu tenho um amigo, pastor, aliás, vai participar ano que vem, congressos no Carnaval, Congresso Espírita de Goiás, vai estar lá meu amigo pastor Enéas e a minha amiga irmã Ila, que é uma freira. Vai estar lá o pastor Enéas vai lá em casa, ele senta lá com a esposa dele, eu com a minha, a gente janta, conversa, ri, diverte, fala de evangelho, abre evangelho, estuda evangelho, eu mostro meus livros, dos dele, e a gente conversa, e nós somos amigos há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Ele nunca quis me converter, nem eu quis converter ele. Nunca. Porque não é isso.
Mas ele sabe que eu já passei Paulo Estevam, eu já falei de várias coisas, ele sabe. Ele entra assim na roda de samba e conversa, né, melhor às vezes do que muito espírita. Porque o espírita acha que falar de doutrina espírita, de evangelho, é falar de reencarnação. Então a pessoa chega assim numa entrevista, qual que é o seu nome? Reencarnação. Você mora onde? Reencarnação. Parece um... Calma, respira. Respira, vamos conversar. Então ele fala, às vezes já ligou, disse, olha, tive um sonho hoje, o Espírito Santo me falou que você precisa... O seu trabalho aí de divulgação do Evangelho, precisa tomar uns cuidados com isso, com isso. Aí ele recebe uns recados espirituais lá do Espírito Santo. Mas estimula. Então isso nós não podemos. Precisamos entregar, dividir esse patrimônio. Dividir essa luz. E a casa espírita, a casa espírita é um posto do mundo espiritual que se materializou na Terra. É assim que eu vejo. Um posto do mundo espiritual que se materializou na Terra. E, para dizer a verdade, em muitas ocasiões, ele é um pronto-socorro. Porque chega gente com perfume francês, com bolsa Gucci, com terno Armani, mas em pedaços. Em pedaços. Eu já tive a bênção de levar muita gente à casa espírita, receber um passezinho. Ouvir uma palestra, que mora assim nos locais mais luxuosos de Belo Horizonte. E a pessoa não dorme se não tomar ansiolítico. É muito forte isso. A gente precisa, comentava isso, né, Ivan? Recuperar esse espírito de apostolado, né? O mundo está sofrendo, está agonizando. Está sofrendo muito, as pessoas estão sofridas. E a doutrina consoladora precisa ser levada, mas ser levada de um modo consolador e respeitoso. A doutrina espírita pode ser levada de um modo gentil, de um modo amoroso, leve, suave, mas intenso, verdadeiro. É o que eu acredito, né? Bom, Haroldo, estou aqui guardando, né? E ainda bem que passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade.
Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual um materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim.
As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido: obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu o desejas. Assim seja.